Olá, bom dia a todos. Este é um trabalho para a disciplina de Hidrologia do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, do campus Centro de Estudos do Mar. Ele irá falar sobre o plano da Bacia Hidrográfica Litorânea, que a gente vai falar especialmente do capítulo 13, e o título dele é Os Indicadores de Avaliação do Plano da Bacia, e a gente pegou o nosso trabalho na revisão final, que é de agosto de 2019. Os integrantes do meu grupo são eu me chamo Nádia, e o Gabriel, que está aqui do meu lado. A gente é estudante de Engenharia Civil, como eu já comentei antes. Então, como foi dito pela Nádia, a gente vai falar sobre o produto 13, mas é preciso a gente contextualizar algumas coisas. O que é um produto, primeiramente, né? Um produto é um conjunto de políticas que tem como objetivo orientar e implementar o gerenciamento de recursos hídricos de um determinado estado ou região. O produto 13 em específico, ele apresenta indicadores de avaliação de plano da bacia, propõe metodologia através da utilização de indicadores para monitoramento de implementações dos principais programas e ações devido aos planos. E isso seria em relação ao contrato que estabelece que os 16 produtos devem ser desenvolvidos, e o contrato é com o Águas Paraná e a Cobrap, Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos. Nesse produto, o capítulo 2 até o 6 vai enfatizar os indicadores, como eles são montados e exemplos de indicadores, como vai ser acompanhado e essas coisas. Então, como o título já diz, ele irá contextualizar o uso dos indicadores. Porque para que servem esses indicadores? Eles são essenciais para avaliar e verificar o andamento das etapas do programa, monitorando como está a evolução do projeto e quanto ao resultado do impacto, o que está acontecendo. E antes, esse monitoramento era apenas econômico, mas a partir de 1947 ele ganhou ênfase como estaria a parte social e ambiental. E a lei número 6183, de 11 de dezembro de 1964, ela possibilita o conhecimento da realidade física e econômica do país. O SEN, que é o Sistema Econômico Nacional, são fontes para a construção de indicadores de desempenho dos programas. Então, aqui eu trouxe essa figura, que ela vai exemplificar quais seriam esses indicadores nacionais e internacionais. Então, aqui a gente vai ter as instituições federais, que vão ser responsáveis por dar os dados. Tem aí, como eu disse, né, que houve a ênfase nos temas sociais e também econômicos. Daí também teve os temas de da infraestrutura, organizações internacionais que vão estar envolvidas nisso. Aí os outros temas, né, que seria a parte social, seria a igualdade racial, direitos humanos, as crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. E também no produto que estamos falando, ele menciona que há um volume de indicadores sociais, que é uma análise da condição de vida da população brasileira. E até o produto, ele é mencionado que esses indicadores são de 2012 a 2016. Mas ele teve uma atualização que agora ele vai de 2010 até 2022. Bom, e voltando agora para o que a gente está falando, que é o produto 13, há um volume que ele vai falar que os indicadores eles vão ser sobre a cobertura vegetal, unidade de conservação, o ISMS ecológico e entre outros. Então, como a Nádia tinha dito anteriormente, para fazer o monitoramento e avaliações de desempenhos do plano, foi feito um subsistema. E ele coleta informações, armazena, trata, faz recuperação e cuida também da distribuição dessas informações e para implementações de monitoramento. As organizações que fazem isso podem ser públicas, privadas, universitárias, representativas e outras. E ali na imagem dá para ver como que funciona esse esquema. São subsistema de informação de monitoramento e avaliação de PNRH.
Aí, dentro desse esquema, tem organizações prestadoras de informações, informações sobre, base geral de informações. Então, tem todo um esquema, toda uma forma de dar informação de qualidade para as pessoas que são interessadas e órgãos competentes. O PLI-RH do Paraná, em 2010, estabeleceu uma relação direta entre os objetos, programas e, entre outros, para monitoramento das estratégias do plano. E a Nádia vai falar um pouco mais sobre esses indicadores. Eu vou dar uma leve introduzida sobre o assunto. Acho que para um melhor entendimento, deve ser revisto o produto 13, porque, como pode ver, são vários indicadores que tem aqui, programas e subprogramas, que cada parte você deve se ter um entendimento melhor sobre isso e realmente precisa de um estudo mais detalhado. A gente está mais para apresentar e dar uma leve introduzida sobre o assunto do produto 13. Tá, sem enrolar muito, a gente vai falar sobre a figura que eu trouxe também. São várias partes, né? São 3 partes que eu vou mencionar. A parte 1 aqui é sobre a letra A, que são ações estratégicas da base, e ele vai fazer com que tenha programas e subprogramas. E a partir desses programas e subprogramas, a gente vai ter os indicadores, que é o que vai demandar se está acontecendo ou não esses programas. Aí eu vou dar um exemplo aqui, que no A2 é uma articulação setorial, e daí ela vai se dividir em dois subprogramas, e aqui do lado tem os indicadores dela. E, tipo, vai ter que fazer o número de estudos específicos elaborados, ter tempo, constelação do grupo de trabalho, permanecente, número de relatórios gerados, conversão do tempo. Isso é para dizer se está acontecendo ou não. E agora eu vou falar sobre a parte 2, que vai se dividir em B e C, que o B seria ferramentas de apoio à tomada de decisão, e o C, ampliação e consideração da base de conhecimento especializados do órgão gestor de recursos hídricos. Então, novamente, ele vai se dividir em programas e subprogramas e ter os indicadores. Nessa parte 3, ele vai se dividir em D, E e F. E o D é Programa de Capacitação para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. O E é Programa Integrado de Comunicação. E o E é Propostas de Programas Voltados a Recursos Hídricos. E, novamente, vai surgir em programas, subprogramas, e cada um vai ter o seu indicador. Então, continuando, a gente vai falar um pouco sobre estrutura para avaliação e monitoramento do plano. E esses indicadores vão ter que ser avaliados para apontar os avanços e retrocessos. Para isso, foi decidido, então, que eles fossem divididos em 2 grupos, que são os estratégicos e os operacionais. Nos estratégicos, vamos avaliar a articulação com outros níveis de planejamento, definição de diretriz e aplicação de instrumentos públicos estadual e recursos hídricos, e outras definições nas etapas de diretrizes que envolvem metas e programas. Nos indicadores operacionais, vai ser avaliado o andamento da execução dos programas que foram propostos, e esses dois em conjunto vão avaliar os indicadores de eficiência, eficácia, efetividade e performance. Agora a gente vai falar sobre a principal parte do nosso trabalho, que é o que mais vai dar importância ao produto 13, que são os programas que ele vai ser dividido em 6 grandes temas. E ele foi dividido assim para uma melhor organização e facilitar mais a compreensão. Aí o primeiro é o estudar, o segundo é integrar, o terceiro é prevenir, o quarto é agir, o quinto é viver e o sexto é acompanhar. Então, vamos falar sobre o estudar. O estudar, ele vai ter o programa A1. A gente vai fazer, tipo, um leve resumo sobre todos os programas, tá?
E o programa 1 é a população flutuante. A meta desse programa é elaborar um estudo para definir a metodologia e cálculo da população flutuante e as demandas de recursos hídricos nos municípios da bacia. O programa A2 são as águas subterrâneas. Assim, vai fazer um estudo sobre as águas subterrâneas, em que vai criar um banco de dados, a qualidade da água. O programa 3 é canais e seus traços. Vai fazer um estudo sobre os canais, em que vai ser formado um plano diretor de drenagem no litoral do Paraná. O programa A4, a maré, as águas salobras, vai ser feito um estudo sobre a maré, em que vai ser feito uma modelagem matemática da ação da maré na bacia. O programa 5 é impactos da UHES e PCHS nos recursos hídricos. E vai falar quais são esses impactos nas usinas hidrelétricas com a eleição de duas reuniões. O programa 6 é estudo sobre o enquadramento para o uso da classe 1 na APA e Guaraqueçaba, e são a elaboração para usos predominantes na APA e de Guaraqueçaba. O programa 7 é os impactos de empreendimentos dos recursos hídricos e por fim, ele é análise dos impactos para o BHE. Eu vou falar um pouco sobre os programas que envolvem o item integrar, que são os programas de tipo B, e eles são três programas. O programa B1 é reuniões periódicas do comitê, que são metas para esse programa se resumem em ter estratégias de comunicação, reuniões periódicas, capacitação de membros do comitê, reuniões de conciliação, eventos de integração de planos e capacitação anual temática. O plano B2, programa B2, é o plano de gerenciamento de riscos. Nesse, apenas duas metas que foram determinadas, né? Em que a primeira seria o estudo de avaliação de áreas de risco e o segundo é a reunião para planejamento e implementação de ações de contingência. Eles vão procurar áreas de risco e vão buscar soluções para essas áreas. O terceiro é o Sistema de Informação Geográfica. Esse programa vai ter estudos de consolidação de rede hidrográfica, atualização de banco de dados e desenvolvimento de ferramentas computacionais. Agora a gente vai falar sobre o prevenir, que o programa vai ser áreas de restrição. Nesse primeiro programa vão ser duas metas, em que as duas são para reuniões. A primeira, o assunto seria para reuniões técnicas, para definição de áreas de restrição, e a segunda seria reuniões para apoiar a criação e fortalecimento das áreas de restrição. O programa C2 é pagamentos por serviços ambientais hídricos, que nessa meta, o monitoramento de editais relacionados ao PSA, e a meta 2 é a capacitação de técnicos. O programa C3 é Educação Ambiental e Comunicação Social, que nesse programa, a meta 1 é a criação de verba anual e campanhas de divulgação. E eu vou fazer um pequeno adendo que eu andei pesquisando notícias para saber se teve autorizações, e houve no dia 20 de julho deste ano, promovido pelo Instituto Água e Terra, o primeiro Comitê de Bacias do Paraná. E voltando, né, ao nosso trabalho, a meta 2 é a capacitação de atores multiplicadores e formadores de opinião. Eu vou falar um pouco agora sobre os programas de tipo D, que equivalem ao tema Agir. Então, o programa D1 é a aplicação da rede de monitoramento. Nesse programa vai ter as ações de instalação e reativação de estações de monitoramento e a instalação de estações de água subterrânea. O programa D2 é saneamento para a população rural. A meta é ter um maior percentual de abastecimento humano na bacia e redução de carga doméstica nas áreas rurais. O programa D3 é recuperação de de áreas degradadas. Aqui existem campanhas de recuperação para áreas protegidas. O programa D4 é revitalização dos canais. Esse programa
determina que as metas são elaboração de planos e gerenciamento de canais e redução de cargas. O programa D5, ele é implementação da cobrança. Nesse programa vão ter oficinas de cobrança, metodologia de cobrança, elaboração da minuta de lei, prestação de contas sobre arrecadações. O programa D6 é ampliação da coleta e tratamento de esgoto urbano, que a meta é concentrada na redução de cargas domésticas urbanas. O programa D7 se chama Limpando Nossas Cidades. As metas são elaboração de planos municipais de resíduos sólidos e a criação de um grupo técnico para descarte de resíduos sólidos urbanos. O programa D8 é o fortalecimento do Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas. A meta é ter reuniões do Fórum Paranaense mais frequentes. O programa D9 é criação de um manual operativo, né? É o título para a criação de manual operativo, né? Programa D10 é apoio ao plano de gerenciamento costeiro, à gestão das águas da ilha. Essas metas são concentrar e criar grupos técnicos para gestão de recursos hídricos e elaboração de um plano para esses recursos. O programa D11 é fiscalização de recursos hídricos e melhoria contínua do sistema de outorgas e de cobrança. Nesse aqui também é a criação de um grupo técnico de gestão, campanha de campo e atualização do cadastro e campanha e da regularização de área. Agora eu vou falar sobre o tema Viver, que vai ser dois programas, que o primeiro é o programa E1, que é Desenvolvimento do Turismo Sustentável, e da identidade local. Aqui as metas irão se concentrar em planos de desenvolvimento do turismo sustentável, campanhas de divulgação, criação de identidade visual e campanhas de comunicação. O programa E2 como tem o título, Fomenta a Produção Local, e aqui as metas vão ser a produção de reuniões para incentivar a associação, contratação de especialistas para apoiar associações de usuários e captação anual, e produção e produtores locais. Agora eu vou falar do acompanhar, é um outro tema, e nessa etapa vai haver apenas um programa, que é o programa F1, que é acompanhamento do plano da bacia e a efetização de enquadramento. E a única meta seria a criação de câmara técnica de acompanhamento. Agora a gente vai falar sobre o marco lógico para acompanhar a implementação do plano da bacia hidrográfica. Esse aqui é o capítulo 5, né, do tópico que a gente está abordando no trabalho, e ele vai falar sobre planos e datas de início e fim de alguns planos e que ele é atualizado anualmente. Até a revisão do plano e por envolver os prazos, ele é uma parte bem essencial do plano de bacia. E o que foi determinado foi o seguinte: plano de ação de início imediato e implementação no intervalo, tem implementação no intervalo de 1 a 3 anos para programas de classificação entre 55 e 65. O plano de ação a médio prazo, ele tem implementação no intervalo de 4 a 7 anos para programas de classificação entre 54 e 30. E o plano de ações a longo prazo, ele tem implementação no intervalo de 8 a 19 anos para programas de classificação entre 29 e 0 anos. Agora a gente parte para as considerações finais. A gente vai falar um pouco sobre as nossas considerações com o produto 13, que a construção de indicadores desempenha um papel crucial no acompanhamento eficaz da implementação de um plano de recursos hídricos. Os indicadores devem ser cuidadosamente equilibrados em quantidade e complexidade.
facilitando a análise de gestos garantindo sua viabilidade operacional. A utilização dos indicadores e a atualização anual do marco lógico são essenciais para esse controle. Acompanhamento e monitoramento são eficazes por conta da implementação de todos os programas definidos para a bacia hidrográfica do litoral. Isso contribui para a gestão eficaz de recursos hídricos na região e fortalece a preservação desses mesmos recursos. Obrigada a todos por assistir nosso vídeo. E é isso, né? É isso, espero que tenham gostado.